Vamos lá, só recapitulando então, nós vamos fazer essa live sobre o signo, a espiritualidade dos signos, vamos falar de todos os signos, ok? Então, você tentar ser bem objetivo para não ficar muito extenso, e é legal você ver não só o seu signo, veja o signo, os outros, porque você tem o cônjuge, tem filhos, tem amigos, tem chefe, colegas de trabalho, né? Então, é legal ter um conhecimento, e esse conhecimento é bom para você se conhecer também, porque um signo, uma pessoa é diferente da outra, tá? Então, às vezes não adianta a gente querer que o outro seja igual a gente, que faz do jeito que a gente faz. Não dá certo, não é por aí, ok? Então vamos começar. Vamos. O tradicional, vamos começar pelo Ares ou quer que comece pelo Peixes? Tem ariano aí? Não tem nenhum ariano aqui na linha, tem, gente? Quem tiver, dá ok aí se tiver ariano. Não tem. Tá. Então vamos quebrar paradigmas, né? Vamos começar por Peixes, pelo signo de Peixe. Vamos fazer. O Peixe é sempre o último, né? O Ares é o Peixe. A gente tá fazendo ao contrário, igual a gente fez na quarentena dos signos do Peixe ao Ares. Isso. Oba, o Peixe tá sendo o primeiro. Vai lá. Gente, antes da gente começar, outra observação muito importante. Se você sabe do seu mapa astral, você pode observar essas que a gente vai falar, esses relatos, esses resumos do seu signo solar. Signo solar, quando você fala, eu sou de Sagitário, porque o Sol, quando você nasceu, estava em Sagitário. Aí eu sou de Aquário, o Sol estava em Aquário quando você nasceu. Eu sou de Touro, o Sol estava em Touro quando você nasceu, ok? Então, quando a gente fala o signo, é o signo solar, é a posição do Sol. Só que o ascendente também é muito importante. O ascendente é dado pelo horário que a gente nasceu, combinado com o período, né, onde estava o Sol naquela época. Então não tem muita regra. Se for fazer uma regra, vai ficar muito complicado. Não é legal, vocês vão se confundir. Então, se você sabe qual é o seu ascendente, preste atenção também no signo do seu ascendente nessa live. Eu não sei, Juarez, como é que eu posso saber? Tem um site muito bom que a gente gosta, que é o Personare, né? Lá eles fazem gratuitamente. Uhum. É www.personare.com.br. Eles fazem um mini lá, um gráfico e tal, e falam todas as suas casas, tudo. Né? Claro que se você quiser uma coisa profissional, extensa... Aí tem que contratar um profissional, como a gente, né? Tem condições de fazer, tá? Então, o Personare é um site, existem outros sites também que fazem mapa astral de graça para a pessoa. Então, para você descobrir qual é o seu signo ascendente, tá certo? Então, vamos lá. O seu ascendente? Touro. É Touro. Seu? O meu ascendente é Leão. Então, tá. Bom, meu signo solar é Sagitário e o seu? Peixes. Percebe, né? Então, você tem... A pessoa tende a ter o mesmo signo ascendente do signo solar se ela nasceu por volta das 6 da manhã, entre 5 horas, entre 5, 4 até 8 horas da manhã. Aí, quanto mais perto das 6 horas, é mais fácil, a maior é a probabilidade para que o signo do ascendente seja o mesmo signo solar. Isso assim de grosso modo. Rapidinho, explica o ascendente... E o signo solar? O ascendente é que você parece, expõe, não é isso? O ascendente, gente, é a personalidade, é aquilo que a gente mostra, aquilo que aparece, que as pessoas veem, né? É o comportamento da pessoa, é o jeitão de ser, dela se portar, ok? O signo solar não, o signo solar é a energia que nós temos dentro da gente, tá? É a nossa vida, a nossa essência. Eu costumo fazer uma associação com carro, por exemplo, né? Não parece um leão de Gilbão? Eu costumo fazer a associação com carro. Assim, o ascendente seria como se fosse a lataria do carro. E o Sol é como se fosse o motor do carro. Então, você pode ter um carro movido a álcool com uma lataria grande, forte, que dá aquela imagem, ou o contrário, né? Você pode ter uma lataria que apresenta fragilidade e o motor ser diesel, né? Ser aquela coisa potente e tal. Só para vocês entenderem mais ou menos como que é essa relação entre Sol e ascendente, né? Signo solar e signo porque muita gente pergunta isso. Bom, então vamos começar por Peixes, né? Só para quem entende um pouco de astrologia, quem estudou um pouco, né?
O que eu vou falar agora vai ser da casa 9, por isso que a casa 9 é sempre em relação ao signo ascendente. É claro que o signo solar também tem essa característica, né? Ela se projeta como se fosse a nona casa de um mapa astral. Tá? Antigamente, quando não existiam as casas, que foram os caldeus que inventaram as casas para detalhar, certo? Usava-se sempre o Sol como referência, porque funciona da mesma forma. É que quanto mais você sabe de astrologia, mais você vai detalhando e você vai afinando, né? Afunilando, né? Vai dando maior precisão nas análises astrológicas referentes à sua vida, ao seu mapa astral. Então tá. Signo de Peixes, ok? Como é que é a espiritualidade do signo de Peixes? Gente, o Peixes, a espiritualidade pisciana é aquela que busca a fusão, a alquimia, sabe? Onde não existe diferença entre eu e você. Nós todos somos um só, ok? Então, o Peixes, ele não vê as divisões. Naturalmente, o signo de Peixes, seja solar ou ascendente, para ele é muito difícil entender que existem coisas separadas, né? Na energia dele, na vida dele, o que é dele é dos outros, o que é dos outros é dele também, sabe? Então, assim, ele acha que é legal, é normal esse tipo de coisa, até em termos de empatia, né, que você fala bastante do peixe, se colocar no lugar do outro, para o peixe é muito fácil, ele se botar do outro lado, né? E também tem esse outro lado que é a questão da espiritualidade, quando ele se coloca no lugar da outra pessoa, ele sente o que a outra pessoa está sentindo. Sente mesmo. Sim. Né? Ele vive aquilo, ele experimenta aquilo sem ele estar passando. Então, assim, é uma comunhão, é uma verdadeira e profunda comunhão. Dizem que o Peixes é o signo da espiritualidade, não tem aquela... Existem alguns, né? O Peixes é um deles, que são bem ligados à espiritualidade. Isso. Né? Então, assim, a espiritualidade do Peixes, ela passa também pela magia, né? Geralmente os piscianos, eles se deixam se soltar pelo universo da magia, sabe? Do sonho, da fantasia, né? Do poder oculto, daquilo que está por trás, ok? Então, essa é a característica do pisciano, né? Na casa 9 do Peixes, está relacionado o signo de Escorpião, né? De um modo geral. E o Escorpião, ele é um signo que tem muito a ver com a sexualidade também. Então, existe todo um trabalho, uma mística, uma energia da sexualidade na espiritualidade pisciana. Entendeu? Peixes, ele não... às vezes pode parecer que ele é muito assim, né? Muito viajandão e tal, mas o Escorpião, ele dá a profundidade, ele dá esse mergulho e ele traz consigo, então, também a questão da sexualidade, tá certo? Ok. O peixe é sempre voltado nesse lado espiritual, seja independente de religião, todos que eu conheci, até os que são ateus, vamos dizer assim, eles estão no meio, eles têm um interesse. Se tiver um assunto, tipo, lá, tipo, liga o radarzinho, entendeu? Tipo, chama atenção. Então, isso chama o peixe. Por mais que ele não acredite em nada disso, não sei, isso chama a atenção do pisciano. Exatamente. Bom, outra coisa, então vamos agora ver o signo de Aquários, né? Nós estamos no sentido anti-horário, melhor, no sentido horário, que é no sentido inverso do que as pessoas estão acostumadas, da astrologia do zodíaco, né? Então, o signo de Aquários, a gente vai ver um pouco a característica libriana da espiritualidade, né? Então, a espiritualidade da pessoa com o signo de Aquário ou de ascendente Aquários, né? A espiritualidade ela é muito pro lado libriano. O Aquários, a característica do Aquários, às vezes é muito rebeldia, muito revolta, né? Muito idealismo. Então, a parte mais elevada dele é buscar o equilíbrio, a harmonia nessas relações e não ser tão rebelde, não machucar, não violentar, né? Não ser uma pessoa inconveniente, pelo contrário, né? Ele busca o equilíbrio e a harmonia, né? Agora, o que acontece? O signo de Aquários ele é muito racional. Tá? Então, assim, há uma tendência que a espiritualidade dele não caminhe muito
pelas religiões estabelecidas. Ele acha, a tendência do Aquários é achar, é acreditar que a evolução espiritual dele está relacionada diretamente com a justiça social, com o equilíbrio nas relações humanas. Entendeu? É uma coisa assim mais de equilíbrio mesmo, né? Uma coisa de justiça, de harmonia, né? Tanto que o Aquários, o ideal dele é uma ação social, né? De um grupo social. Ele quer defender, às vezes, uma classe e procurar propor exatamente algumas quebras de paradigmas. Para o Aquário, todo mundo é igual. Não existe essa coisa de quem está acima, quem está embaixo. Então, essa justiça nas relações humanas, para ele é essencial, é fundamental e significa muita evolução espiritual. Ou seja, então o Aquários não é muito de religião estabelecida, religião. A espiritualidade dele tem mais a ver com cidadania, sabe? Com conceitos de cidadania. Ok? Bom, vamos ver agora o signo de Capricórnio. Gente, estou falando um pouquinho para a live não ficar muito extensa e cansativa também, né? E às vezes as pessoas têm outras coisas para fazer em casa, e fora o pessoal que às 6 horas tem meditação. A maioria tá com uma meditação, um reiki, umas coisas aí às 6 horas, que eu tô sabendo, tá? Beleza. Bom, então vamos ver então Capricórnio. Como é que é a espiritualidade do Capricórnio? Olha, a espiritualidade do Capricórnio é meio virginiana. O Capricórnio é outro signo também mais racional, até cético. Normalmente, Capricórnio é cético, é um signo de ceticismo, né? Ele é de terra, bem pé no chão, bem, sabe, bem racional, bem frio, bem objetivo, né? É muito antenado com as questões sociais, com as questões de trabalho, né? Então, o que acontece? Para ele, a espiritualidade tem que ser uma coisa extremamente prática. Tem que ser útil para as pessoas, né? Ele acha que ficar delirando, fantasiando, viajando na maionese... Acendendo incenso, igual o pisciano, né? Acende incenso, velas e tal. E fica naquela posição e faz de lotos e tal. Não que eu faça isso, mas eu conheço muita gente assim. Há uma tendência até do capricorniano achar que é uma enganação, que religiões são modos de enganar as pessoas. Ele é muito desconfiado. O Capricórnio é muito desconfiado. Ainda mais que essas religiões que pagam muito dízimo e tal, o Capricórnio é muito ligado a essa coisa da matéria, do dinheiro, então ele deve ficar antenado, falou, tá cobrando, deve estar pensando assim. Tá ganhando, tá ficando rico. Às vezes nem é, tudo tem que se manter, né? A luz que você, a energia elétrica pelo menos, a internet, alguma coisa, tudo se paga nessa vida, né? E assim, a espiritualidade do Capricórnio, ele tem que provar para ele, é meio São Tomé, sabe? Aquela coisa tem que ver para crer. Tem que ser uma coisa sólida, concreta, objetiva, replicável, né? Bem científico até. Então, assim, ele gosta muito dessa coisa, tipo assim, assistência social, a coisa na prática, sabe? A espiritualidade feita na prática. Então, é mais fácil a gente encontrar pessoas capricornianas ou com ascendente em Capricórnio envolvidas com atividades espirituais, atividades práticas de solidariedade, de filantropia, de altruísmo, né? De assistencialismo. Isso é bem a cara do Capricórnio. Tá vendo que tá ajudando, vê para crer, né? Isso. Agora, tem outro lado também, né? O signo de Virgem, que relaciona a espiritualidade aí da ascendente Capricórnio, a pessoa que é de Capricórnio, também ele é regido por Lilith. E o Virgem, ele tem muito a ver com o remedinho da vovó, sabe? Com os chás que a gente aprendeu com os indígenas. O signo de Virgem tem a ver com a bruxaria, com aquela coisa ligada à natureza de um modo geral. Ok? Então, olha, o Capricórnio ele é muito fechado, né? Muito reservado. Ele não se abre, ele não se mostra, para quê? Né? Ele fica na dele, né? Ele é bem soturno em termos de apresentação. E a espiritualidade dele, então, pode caminhar por esse segmento que são as atividades de medicina oculta, né? As atividades ligadas à espiritualidade prática da natureza, sabe? Trabalhar com elemental, através de um chá, através de uma pedra. Pedra é bem Capricórnio. Bem Capricórnio. Tá? Então, são coisas extremamente práticas e úteis. É isso que o Capricórnio acha que
tem que ser a espiritualidade, né? Eu vou entrar em contato com o ser espiritual para cuidar disso, para tratar disso, né? Uma coisa assim bem objetiva mesmo, bem pontual, ok? Assim, tá errado? Tá certo? Não, cada um tem seu jeito, cada um tem sua espiritualidade. Ninguém está errado e ninguém está certo. Cada um sua história única com seu jeitinho único. É isso aí, né? Exatamente. Se todos fossem iguais também, para que é nomear os signos, né? Ia ter graça. Sagitário, né? Você. Como que o Sagitário vê a espiritualidade? Olha, o signo que analoga a espiritualidade do Sagitário, seja solar ou ascendente, é sempre importante frisar isso, né? É o signo de Leão. O Sagitário, ele gosta muito de compartilhar as coisas, né? Ele gosta de irradiar a sabedoria, sabe? De proteger as pessoas, de orientar. Então, para ele, a evolução maior que ele pode ter é ser um sol, é ser uma verdade, sabe? É irradiar, ter essa luz que brota dentro dele, ok? É ele e fazer essa conexão, identificar a sua chama espiritual interior, a sua fagulha divina perfeita, eterna e imutável, né? O seu lado divinal mesmo. Então, esse é o caminho do Sagitário, né? Exercitando esse caminho, qual a tendência do Sagitário? É ele ser um líder espiritual. Não significa necessariamente que vai ser de uma religião, porque há uma diferença entre religião e espiritualidade, tá? Isso é bom a gente também deixar um pouco mais claro aqui. Por quê? Porque religião, ela geralmente tem duas coisas que marcam a religião, né? O dogma e a doutrina. O dogma é o quê? Você não pode questionar o dogma, você está preso, você está limitado. É aquilo, ninguém pergunta, ninguém questiona, sabe? Não dá certo, ok? E a doutrina, o que é a doutrina, né? Os líderes querem fazer a pessoa que está sendo doutrinada pensar do jeito que elas pensam, tá? E o Sagitário gosta de liberdade, ok? É liberdade. Então, a espiritualidade é o contrário da religião. A religião, às vezes, separa as pessoas, porque a religião, ela fala, eu tô certo, é do meu jeito de ver, é assim que funciona. O outro, não. Já a espiritualidade, ela entende todas as linhas, né? Se eu estou falando uma coisa bem sagitariana também. Seria uma coisa única, né? Cada um tem a sua espiritualidade. Exatamente. Independente de ter religião ou não. Exatamente. Eu e a Letícia, nós fundamos, né, a Academia Ciência Estelar, que é uma ONG de estudo comparado de religiões, práticas, estudos e conhecimentos esotéricos de um modo geral e religiosos. A conclusão que a gente chega, quando qualquer pessoa, você que está assistindo também, vai chegar, é que quando você pesquisa, você estuda a fundo, sem dogmas e sem doutrinas, você vai perceber que as verdades são as mesmas. Às vezes com nomes diferentes, uma pequena variação aqui ou ali, mas essencialmente as verdades são as mesmas. Foram épocas diferentes, povos diferentes, locais diferentes, exatamente. Coisas muito diferentes. Foram concebidas essas religiões, né? Então tem as suas diferenças, mas vamos dizer assim, que a essência ali, o meio, é o mesmo. Vamos dizer assim que todas pregam amor, todas fazem o que pregam, todas pregam amor. Isso, beleza. Agora todas fazem lá realmente na prática o amor? Não! E a interpretação, né, do que seja isso e tal. Mas uma outra coisa que as religiões têm em comum é que esses conhecimentos sempre vieram do céu. Todos falam isso, né? Esse do céu, você pode entender que seja através dos anjos, de Deus, de extraterrestres. Das estrelas, do céu. Exatamente. De qualquer forma, o céu é coalhado de estrelas. A luz, toda estrela é um sol, tá? E o sol, ele emite luz. A luz e o sol é um símbolo da espiritualidade. Eu estou falando ainda do Sagitário. Por quê? Porque o sol é o regente de Leão, que analoga à casa 9 do Sagitário, tanto enquanto signo, quanto como ascendente. Ok? Então, olha, né, o Sol.
Então, a religiosidade do Sagitário é esse sol, é se tornar um sol, é se tornar uma verdade, né? Canalizar a sua verdade interior, não de fora, mas algo que tem em ele, faz parte dele, a sua verdade interior, e irradiar isso incondicionalmente para as pessoas. Esse é o desenvolvimento espiritual do Sagitário. Os antigos sempre achavam que as coisas vinham do céu, Isso. Né? Falar quando morrer vai virar estrelinha. Outro falar foi com o papai do céu. Então tudo remete ao céu. Todos, desde os antigos, antes de existir religião alguma, algum ismo na nossa vida aqui, todos remetiam isso, os povos antigos também. Desde o começo de quando o homem é homem, está nesse mundo, tem essa coisa de deuses do céu, Deus do céu e tal. Então não é uma coisa nova, é desde o começo do mundo. Continuando, então agora vamos ver a espiritualidade do signo de Escorpião, né? Geralmente os escorpinianos aí, eles têm até essa medo, né? Eles se acham que são muito agressivos, muito explosivos, né? A pessoa quando às vezes fala, olha, escorpião, nossa, as pessoas fazem assim, né? Mas veja bem, como que o escorpiniano, na pessoa que tem o sol escorpião, ascendente escorpião, vê a sua evolução espiritual? Olha, a característica é bem canceriana, nada que a gente imagina. O que é o câncer, né? Como que o escorpião vê a sua espiritualidade? É buscar a simpatia, é buscar uma proximidade, a intimidade com as pessoas, num ambiente plácido, agradável, acolhedor, intimista, ok? Essa é a espiritualidade, como o escorpião vê que ele vai evoluir, que ele vai se desenvolver mais e melhor em termos de espiritualidade. Ok? Agora, o que acontece? O signo de câncer, que analoga a espiritualidade de escorpião, ele é um signo bastante de tradição, costume, de hábito. Então, há uma tendência do escorpiano seguir a tradição dos pais, dos avós, das religiões tradicionais, que todo mundo vai, que o bairro dele frequenta, você que tem a essa cidade pegada dele... canceriana mesmo, né? De exatamente. De tradição. Uhum. Tá? E ele busca aquela alma leve, ele busca, para eles, estar evoluindo espiritualmente, ter a alma leve, estar em paz com as pessoas mais próximas. O escorpião, a tendência dele não se preocupar tanto com outras pessoas distantes, não, é com as pessoas mais próximas, mais íntimas. Ele acha que assim ele está crescendo, assim ele está evoluindo. Tá? O Alcides falou que ele é escorpião. Ele falou que ele tá online, o Alcides, que ele é escorpião. A Ivone falou que tá ok. O Antônio Ribeiro falou que tá adorando. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Que o Alcides falou que tá ok, a Ivone também, mas o vídeo também, além do áudio. Oi, Radara, Mari, bem-vindas. A Radara, eu não sei se você é aquariana ou pisciana, agora eu não me lembro, um dos dois. Ok. Então, vamos ver aqui o Libra. A Ivone, eu não lembro. Qual é o seu signo, Ivone? A Ivone é a cunhada, né? Esposa do Cuevas. Se quiser comentar qual é o signo de vocês aí, tipo, eu sou tal. Bora lá, vamos fazer Antônio Ribeiro. Vamos conversar. Já falamos o nosso. Beleza. Libra. Vamos ver agora a espiritualidade do signo de Libra. Olha, gente, o signo que analoga a espiritualidade de Libra é o signo de Gêmeos. Os dois são signos de ar. Signos de ar é muito racional, tá? Não são... Porque cada signo tem a sua característica, cada elemento tem a sua característica, tá? Então, é importante a gente saber isso para a gente poder respeitar e entender. Então, a espiritualidade do Libra, ele busca a conexão. O Libra é muito de social, né? O Libra, ele gosta da relação social, né, da turma do deixa disso, da turma dos panos quentes, né? O Libra, ele se preocupa e se ocupa, eu acho que não é preocupar, se ocupa muito das relações sociais aqui, de um modo geral, tá? E a espiritualidade é a relação no plano vertical. Da mesma forma que o Libra, para ele é muito importante ter paz, harmonia, estar com as pessoas da sociedade em volta, ele quer também fazer parte da sociedade cósmica.
Você entende? Então, ele quer entender, ele quer saber como é que funciona isso, né? Então, é aquela pessoa que tende a pegar frases pequenas, ensinamentos curtos, mas que sejam legais, interessantes, né? E passando, ele gosta de comunicar também. Uma característica da espiritualidade do signo de Libra é passar a informação, passar o conhecimento. Olha, tem aqui uma simpatia muito boa, olha, tem um conhecimento aqui, tem uma homilia do padre tal, olha que bacana o que ele falou, tem tal livro, né? Ele gosta de fazer esse métier, né? Essa coisa do contato com a sociedade, fazer a divulgação, porque não a propaganda. O Alcides falou que está assistindo perfeitamente desde o início. Ateliê Sol e Lua. Boa tarde, eu sou Renata, de Bebedouro, São Paulo. Oi, Renata, sou de Escorpião, amando vocês. Então eles estão conseguindo assistir, sim. Beleza, então ótimo. Ótimo, melhor assim. Ok. Bom, vamos ver agora a espiritualidade do signo de Virgem. O Virgem é muito prático, trabalhador, né? O signo que analoga a espiritualidade do Virgem é o signo de Touro. Então, são dois signos de terra, né? Então, é bem pé no chão, né? Então, como que o signo de Virgem vê o seu desenvolvimento espiritual? Primeiro, ele tem que sentir segurança. Tem que ser um caminho espiritual que dá certeza para ele. E uma certeza lógica, racional, que ele entende, que é prática, que é útil, né? Então, ele é bem pé no chão mesmo. Então, assim, também é outro signo que não vai ficar viajando na maionese, não vai ficar meditando, não espere isso do Virgem, ok? Né? Olha, ele gosta de que a espiritualidade, para ele, seja sinônimo também de prazer, né? E de preservação da vida. Porque o Virgem é um signo que está totalmente relacionado com as terapias, com os cuidados das pessoas, né? Com a cuidar da saúde diariamente. Então, ele tem essa facilidade de lidar com as ervinhas mágicas, aquela coisa da vovó, dos índios, né? Chazinhos. Porque o signo de Touro tem a ver com a natureza, sabe? Então, para ele, por exemplo, signo de Virgem, espiritualidade é ecologia, meio ambiente, gente. Isso é espiritual, né? A criação, para ele, a espiritualidade não é só humana, não. Tem que incluir aí os animais, as aves, os vegetais. Eu acho que eu sou meio e até as virginiana, pedras. então. Sou meio virginiana nesse ponto aí. Então, assim, a espiritualidade do Virgem, ele está relacionado com o campo, sabe, do paganismo, por exemplo, é uma coisa tipicamente, é uma linha religiosa tipicamente virginiana. Por quê? Porque o que é o paganismo? É a espiritualidade das pessoas do campo, as pessoas simples do campo. Elas sabem que a coisa essencial da espiritualidade é a gente estar vivo. E para a gente se manter vivo, a gente tem que ter saúde e comida, né? Comida em primeiro lugar, porque se você comer bem, né, é um remédio e vai te trazer a saúde. Né? E o Touro, que analoga a espiritualidade do Virgem, é exatamente isso. E isso vem da natureza. Então, o paganismo, gente, às vezes as pessoas que não conhecem, que não tiveram a oportunidade de estudar ou ler alguma coisa, né? Não é coisa ruim, porque às vezes ela é pagão, como se fosse um absurdo, como se fosse um satanismo. Tá lá queimando o urubu no caldeirão. O paganismo é a religião antiga das pessoas do campo, né? Onde para eles o mais importante era as lavouras, né? Eram as colheitas. Isso que é isso. Se a gente for falar da roda do ano, que é do paganismo, é exatamente o que? Fala-se muito das colheitas, do preparo, né? do ápice, da colheita, primeira colheita, segunda colheita, né? Entrada do outono, da primavera, do verão, do inverno. Porque cada estação dessa você vai plantar uma coisa e vai colher outra. Entende? Então, assim, esse é a forma da espiritualidade, né? Do Virgem, do signo de Virgem, seja Sol em Virgem ou Ascendente em Virgem. Ok, gente? Legal. Espero que seja muito útil. Esse tema é muito interessante, eu achei muito bacana, sabe? E extremamente prático para a gente entender a gente mesmo e as outras pessoas. Tá? Então, cada um tem a sua forma de exercitar a sua espiritualidade. Na hora que a gente for pegar a fundo, cada um dá uma live para cada um signo aí. Sim. Então, o que acontece? Se uma pessoa que a espiritualidade não é aquela, a gente for obrigar a ela exercer a espiritualidade do jeito da gente,
sabe, ela não vai fluir, não vai dar certo. Ela até pode ir meio a contragosto, não vai achar graça, não vai achar Vai sentir que algo sentido. está E faltando. não vai evoluir, ela não vai crescer. Não adianta a gente impor nosso caminho, a nossa forma de ser em termos de espiritualidade. Mas a espiritualidade realmente não impõe. O que Sim, impõe é a religião, que tem o dogma lá e tal. Espiritualidade é nosso, não tem como impor espiritualidade, igual se impõe religião. São coisas diferentes. exatamente, tá? Leão. Como que é a espiritualidade do signo de Leão, né? Aí, Tá. por exemplo, eu posso também me ver pelo leão, no Sim, caso. sim, sim, com Tá. Eu estou certeza. fazendo essa pergunta porque assim, eu sou peixe com ascendente em leão. E o Juarez tinha falado, né, do que o ascendente é a capa, né, o que parece. Então, a gente pode ter muito do ascendente nessa espiritualidade. Então, eu tô perguntando se eu posso, além do peixe que ele já falou, eu posso me ver com esse leão que ele vai falar agora, do ascendente. Ele falou que sim, tá? Só um exemplo aí pra vocês. Isso, um astrólogo, gente, ele vai pegando vários indícios, várias dicas do mapa astral para falar para a pessoa a característica dela, né? Porque nós somos um complexo, né, de características distintas Um que se pouquinho de cada, somam. né? É como se fosse um bolo. Você vai fazer um bolo, aí você vai, vamos botar aqui farinha integral ou farinha branca? Ou não vai botar farinha? Põe manteiga, põe óleo ou não põe nenhum dos dois, né? Põe chocolate ou não põe chocolate? Põe açúcar, põe uma pitada de sal ou não põe? Cada elemento desse que você vai colocando é como se fosse um elemento de um mapa astral. E aí, quando você põe no forno, faz a alquimia, o resultado final é único, é diferenciado, né? Por isso que as pessoas são diferentes umas das outras. Então, o astrólogo ele trabalha com várias informações, o astrólogo profissional, né, para emitir uma opinião, tá? Então, isso que eu estou fazendo aqui é algo assim, é profissional, eu sou profissional há mais de 40 anos, né? Mas não é preciso, digamos assim, ok? Não é 100% você. Para ser preciso, eu teria Pode que analisar o mapa o da mapa astral, pessoa. exatamente, Isso. né? Isso aqui pode se encaixar, o que eu estou falando na sua vida, sei lá, 50%, mais ou menos, ok? Tem que ver detalhes, né? Tem que ver detalhes do mapa astral seu. E outros detalhes, né? Mas 50% já é um autoconhecimento, já é uma chave Sim. para você usar e orientar a sua vida, ok? Muito bem, Leão, né? Nós estamos no signo de Leão. O Leão, a espiritualidade dele está analogada pelo signo de Áries. Então, Leão ascendente ou Sol em Leão, a pessoa do signo de Leão. A característica é o Áries. O que é a espiritualidade de Áries? É ele ser a espiritualidade, ele dar exemplo, ele ser a referência de conduta de espiritualidade. Entende? Então ele se exige, em termos de espiritualidade, ser perfeito, ser divino, ser aquela pessoa, talvez um pioneiro, ele gosta de ser pioneiro, ele não vai seguir, a espiritualidade do leão não é seguir religião nenhuma, viu? É a religião dele, é o caminho dele, né? A O leão tem espiritualidade dele. Exatamente. Não Ele adianta vir tem. religião tal, acolá, apresentar aí. Não vai. Isso eu tô falando por mim, já que eu também tenho esse lado leonino. Não adianta. Legal, pode até participar um dia pra ver como que é e tal, mas não vai seguir. Então, assim, ele é o líder, né? A tendência também dele ser um líder espiritual, não necessariamente religioso. Mas não é o líder porque ele quer ser líder. Não. Porque Não é assim. ele busca isso e ele exala natural, espontaneamente. Outra coisa, gente, importante a gente dizer, tudo que é a verdadeira espiritualidade dos signos também nos traz felicidade. A tão procurada, almejada felicidade, muito se fala, né? E também traz a paz. Às vezes as pessoas confundem felicidade com alegria. Não. A alegria, gente, é um pico que vai para cima e depois cai. Né? Você não se mantém lá em cima. Tá? Alegria é que nem prazer. Você está morrendo de fome, alguém fala uma pizza, fala, nossa senhora, que delícia, que pizza, a melhor pizza do mundo. Você come aquela pizza alegre, satisfeito, aí dá outra pizza. Terceira pizza, você não aguenta mais, não. Para com isso, chega, não quero mais, sabe? É que nem rodízio de pizza, né? É. O pessoal vai lá todo feliz, aquela alegria do rodízio. Aí quando chega na terceira pizza, já não tá querendo, não. Não tem mais alegria, já foi, né? Isso. Então, felicidade, gente, é plenitude, é paz, é harmonia, satisfação, é a sensação de realização na vida.
tá? Então, a espiritualidade do leão tem muito a ver com isso, com essa plenitude, dele ser, dele encontrar isso e mostrar para as pessoas que isso é possível, é real, acontece, sabe? Ele quer ser esse exemplo. Isso é a espiritualidade do leão, certo? Uhum. Câncer. Qual é a espiritualidade do nativo de câncer, né? Aquele que tem o signo em câncer ou o ascendente em câncer? Essa espiritualidade está relacionada com o arquétipo, com o signo de peixes. O câncer, ele é muito família, né? O câncer, ele gosta muito da família, pai, mãe, irmãos, primo, avô, tio, tia. E a espiritualidade dele é expandir essa família para o mundo inteiro. Todos nós somos uma grande família. É a grande. Por isso que, às vezes, as irmandades, né, as fraternidades, chamam de irmão um ou outro, né? Soror, frater também, que é em latim, ok? Né, que são essas irmandades todas. Então, essa característica da espiritualidade do signo de peixes é não só essa fusão, essa integração e a não diferenciação, né? Então, assim, para o câncer, ele sente que ele está evoluindo espiritual quando ele gostar da pessoa que mora lá na África, da mesma forma que ele gosta do irmão, do filho dele que está dentro de casa. Isso para ele é evolução espiritual. Seria uma só família, um só amor. O câncer Todos filhos de Deus. O câncer é o coração de mãe, né? Sempre cabe mais um para amar. Né? Por isso, gente, que o câncer ele tem essa coisa das religiões tradicionais. Porque a mensagem espiritual de câncer é para uma galera toda, para um grupo indiscriminado. Não é só para o fulano, Beltrano, só para branco, só para negro, só para japonês, sabe? Só para rico. Não tem discriminação nenhuma. Né? Todos são bem-vindos. O signo de câncer é acolhedor e o peixes mais ainda. Né? Então tem isso. Agora, outra coisa da espiritualidade do signo de câncer é a tal da chamada mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade é sensibilidade espiritual. Existem várias formas de mediunidade. Às vezes as pessoas conhecem mais a mediunidade como se fosse receber espírito, né? A expressão comum, popular das pessoas que já vem o espiritismo. Tá? Mas existem 1000 outras espiritualidades, mediunidades, a intuição, né? A telepatia, mediunidade, sonhos, previsão do futuro, previsão das coisas, é mediunidade, projeção astral é mediunidade, projeção da consciência, né? Quando você sai em astral é mediunidade. Tudo isso é característica do signo de câncer, como espiritualidade cada vez mais elevada, né? E, assim, o ápice, a plenitude da espiritualidade do signo de câncer é a conexão com a grande alma universal, né? É a epifania. Sabe? É quando a personalidade dele deixa de existir e ele se conecta com o espírito do mundo, o espírito da vida. Essa é o ápice da espiritualidade canceriana. Que lindo, cancerianos. A Rita de casa falou que ela é canceriana. Ó, Rita, que legal, hein? Oi, a Carla Patrícia, Cristina Laponês, bem-vindas. A Carla, já falamos de escorpião, espero que você tenha ouvido, Carla. Se você entrou depois a gente vai colocar no YouTube e aí você volta lá pro seu signo. Ou mesmo no Facebook, né? O vídeo fica aí, tá hospedado no Facebook. Tá certo? Gêmeos. A espiritualidade do signo de Gêmeos, né? Das pessoas que são geminianas, tem o Sol em Gêmeos, ou ascendente em Gêmeos. Essa espiritualidade, gente, ou a felicidade, está relacionada com o signo de Aquários. O Gêmeos, ele é um signo que gosta muito de fazer amizade, conversar com as pessoas e coisa e tal. Então, só que ele é um signo mutável, né? Ele é instável, as coisas vêm e vão. O ideal da espiritualidade dele é manter um grupo de amigos que possam acreditar no que ele acredita, pensar de forma semelhante, onde possa haver uma troca de informações e de conhecimentos. Aqui, novamente, né, o signo de Gêmeos, o signo de Aquário, são signos do elemento ar. O ar não é muito devocional, tá? A água é devocional, o fogo pode ser devocional, né? Mas o ar e a terra não são. Okay? Então, são signos que dizem mais respeito a conceitos,
a ideias. Sabe aquelas pessoas que falam a Bíblia estava certa, está escrito lá assim, foi feita uma pesquisa científica, uma estatística, um levantamento que bateu que é assim mesmo que acontece, né? Tem livros, o Jesus, o psicólogo, grande psicólogo, não tem assim? É um psicólogo que já existiu, do Augusto Cury. Isso é uma espiritualidade geminiana, né? Que ele busca entender, aí já entra o lado aquariano, né? Entender como as leis cósmicas, aí já entra o lado aquariano, né? Das leis cósmicas universais, cientificamente entendidas. Quando eu falo nesse caso é ciência estelar, não necessariamente a ciência acadêmica, né? Como funciona essa mecânica celeste. Aliás, a mecânica quântica é uma espiritualidade tipicamente geminiana. Mecânica quântica. Okay? É uma forma de você entender essa questão da espiritualidade também. E isso, eles gostam muito de pensar como usar esse conhecimento para planejar o futuro, para que o futuro dê certo, para que as coisas funcionem, para que as coisas fiquem alinhadas, como que a vida pode ficar melhor, né? Como que a coisa pode se desenvolver. Tá certo? Trabalhar sempre junto em equipe, né? A espiritualidade dos gêmeos não é sozinho. Ele gosta de se realimentar. Porque o que acontece, como é um elemento de ar mutável, o gêmeos, né? Ele é ar mutável, então às vezes ele não retém a informação. E o Aquários, ele é ar fixo, ele retém. Então, para ele é legal estar num grupo de pessoas que ajudem ele a reter o conhecimento, a informação, né, da espiritualidade. Qual caminho, qual frase, qual ensinamento, ok? É uma coisa assim intelectual, racional, científica e compartilhada. Ele é aquele que gosta de compartilhar. Então, o geminiano é aquele que vai gostar de pegar esses vídeos aqui, as lives, e compartilhar para os amigos. Olha que legal, olha que bacana, né? Para aquele grupo que ele sabe, não é para todo mundo indiscriminadamente, não. Para aquele grupo que ele sabe que gosta disso, que acha que é bacana, que vai dar certo, né? Porque ele gosta de ouvir o que as pessoas vão falar, né? Qual é o comentário das pessoas. Ele gosta de comentar também depois, né? Exatamente. Né? Touro. Touro. A espiritualidade do signo de Touro, né? Volto a falar do signo solar da pessoa ou do ascendente Touro. Está analogado pelo signo de Capricórnio. Então, as pessoas que têm ascendente Touro, Touro é terra fixo, gente. Eu falo que ele não é pé no chão, ele é chumbado no chão, sabe? Parafusado no chão, pregado no chão, né? Eu tô alto touro sentado. Então, assim, o Touro, ele é um signo, assim... É muito bom, porque ele dá valor às coisas, né? A estabilidade, a segurança, a preservação da vida. Mantém as coisas. Mantém, né, os recursos naturais, mantém aquilo que preserva a vida, né? Se é o dinheiro, mantém o dinheiro. Se é o alimento, ele vai querer manter o alimento, aquele que cuida, sabe? Que pega o carro, limpa, que protege, não deixa ficar no sol se não é necessário, não deixa aquele riscar. objeto por anos a fio, todo cuidadinho, né? Como se fosse novo, ele cuida. Exatamente. Né? Então, a espiritualidade do signo de Touro, gente, está analogada pelo signo de Capricórnio. Então, assim, para o Touro, o que é a divindade? É a eternidade. Então, ele que gosta de conservar as coisas, ele quer algo que fique eterno, né? A gente não fala que Deus é eterno, infinito, né? Onipotente, onipresente, onisciente, né? E essa coisa de estabilidade, né? De tempo. Para o Touro, ele traduz assim, é uma coisa que vai durar para sempre, né? Para o resto da vida, sabe? Aquela coisa assim, duradoura, longeva mesmo. Isso é bem... Deus não formou eternamente. Tanto que a imagem que a gente tem, a imagem, eu acho que é arquetípica da grande maioria da população, aquele velhinho de barba, é uma imagem tipicamente taurina. Entendeu? Essa imagem deve ter ficado gravada na humanidade. Tipo Zeus, assim? Isso. Não, Zeus, tudo. Até o Papai Noel. O Papai Noel é um símbolo de Deus também. Sim. Né? Júpiter, Zeus, até na Igreja Católica também. Você vê, quando tem ilustração, até nas tirinhas de sátiras, né? Eu acho que do Ziraldo, uma vez eu vi é um velhinho de barba branca com um triângulo em cima, assim, com o olho, né? Encadeando, assim. Sempre tem essa imagem. Então, essa imagem é uma imagem taurina. Aí entra o outro lado. O Capricórnio, ele é racional também, muito prático, e preocupado com o futuro.
Então, assim, a espiritualidade de touro não é uma espiritualidade leviana, não é uma espiritualidade trivial e não é uma espiritualidade voltada para as coisas simples da vida. Não. O touro se preocupa com o futuro, com a ordenação, com a programação, o planejamento, né, da estrutura da vida, da manutenção da vida do futuro. E uma característica, por exemplo, de espiritualidade, de religião, que a gente vê muito isso, é a Cabala, que veio da religião judaica. Né? A Cabala, ela tem aquela hierarquia, vamos supor, vamos colocar a árvore da vida, por exemplo, né, que é um segmento da Cabala, né? É uma representação, é uma área, que tem toda a estrutura da divindade, né? São os 10 coros angélicos, com as suas atribuições, né? Então, ele é bem racional, bem lógico, exige... Aí é que tá, o Capricórnio também, que é o que analoga a espiritualidade do touro, ele exige o quê? Disciplina, tempo, não é rapidinho que você vai aprender Cabala. Não, é lento, às vezes é uma vida inteira dedicada para o estudo da Cabala, né? Esse é, então, um caminho de espiritualidade para a pessoa com sol em touro ou ascendente em touro. Eu próprio, como ascendente em touro, nós falamos, né? Eu estudei, eu estudo, eu pratico Cabala, né? Então, é uma forma da gente realmente exercitar, do taurino exercitar a sua espiritualidade, né? É essa coisa com relação à estrutura para o futuro. E mais ainda, né? Com a estrutura criada por Deus. Quais são as ordens de Deus? Entende? É como se... Quais são as regras? Quais são os mandamentos que eu tenho que seguir? Vai e segue fielmente. É assim que funciona. E, finalmente, né, aí a espiritualidade do signo de Áries. Olha só, eu achei que tá rapidinho, já deu quase 1 hora. Apesar das interrupções, aí a live está um pouco grande. Áries, a espiritualidade do signo de Áries é analogada pelo signo de Sagitário, né? A pessoa com signo solar em Áries ou ascendente em Áries. O Áries, ele tem muito aquela coisa da impulsividade, né, do pioneirismo, aquela energia toda para fazer e acontecer, né? Para ele, gente, evoluir espiritualmente está relacionado com o compartilhar. Agora, é muito interessante isso, tá? Porque muitas pessoas pegam as oitavas inferiores do Áries, que é o egoísmo, que é o egocentrismo, né? O egocentrismo é mais natural para o Áries do que o egoísmo. Qual a diferença? O egocentrismo é que nem uma criança, ele não sabe, né? Não tem malícia, ele não tem o egoísmo, né? Ele acha que as coisas giram em torno dele, porque ele é lindinho, maravilhoso, o papai e a mamãe cuidam dele, né? Cai uma coisa, tá todo mundo olhando, então ele vive aquilo, então ele acha que tudo gira em torno dele, né? Então, o lado negativo é esse egocentrismo se transformar em egoísmo. Aí ele não chega lá em Sagitário. O Sagitário é exatamente o contrário. É aquele protetor, aquele que orienta, aquele que protege, aquele que é como se fosse um mestre, né? Aquele que é capaz de tirar a própria camisa para dar para outra pessoa, para que ela possa ser feliz, para que ela possa se agasalhar, porque ele confia nele. Ele tem certeza que ele não precisa, ou se ele precisa, depois ele vai ter, as coisas virão, né? Então, a espiritualidade do Áries é chegar a esse nível de sacerdócio, porque o signo de Sagitário é o signo do sacerdócio, ou ser um médico de homens e almas, né? Aquela pessoa que se doa por algo maior, aquela pessoa que tem algo mais a dar, também é uma liderança, também é uma forma de se projetar. Claro que todos esses signos que nós estamos falando tem um lado positivo, um lado negativo, né? Então a gente está falando mais do lado positivo, que é o que se espera até para a gente incentivar também. E não criticar ninguém, porque eu acho que não é por aí. Eu acho que não é criticando que a gente chega a lugar algum. Né? Você queria falar alguma coisa? Não. Cada um tem seu jeitinho. Ok, então, gente, está aí a espiritualidade dos signos. Eu espero que vocês aproveitem bem isso para entender como que é o caminho de vocês. Olhem aí, depois vocês podem até botar nos comentários se vocês se identificam mais com a espiritualidade do seu signo solar ou do seu signo ascendente, tá ok? Aí vocês vão fazer um estatístico, uma enquete. Fica legal fazer uma enquete, né? O que vocês acharam? Qual que vocês se identificam mais? Claro que muitas pessoas não sabem o signo ascendente, né? E vai ficar difícil nesse sentido. Então,
que vai ser amanhã na nossa live? Amanhã nós vamos falar as formas de amar dos signos. Olha que legal, né? Que legal! É um assunto... Cada um tem um jeito, ama diferente, né? Um ama com carinho, o outro ama com comida, o outro ama brigando, e cada um ama de um jeito. Né? É um assunto muito importante para o dia a dia, para o convívio, ainda mais agora que a gente está na quarentena, entrando dentro de casa, convivendo, né? Com pai, mãe, marido, esposa, filhos, irmãos, né? Vai Como que é o amor? compreender esse amor aí dentro de casa. Por que que fulano ama desse jeito? Ele devia fazer... É o jeito dele de amar. Né? Tá bom, gente? Então Amanhã, até às amanhã. 5 horas, 17 horas, de volta aqui, o jeito de amar dos signos. Os modos de amar dos signos. Os modos de amar dos signos. Então, até amanhã. Tchau, gente. Tudo de bom. Obrigado aí pela audiência. Até Um abraço. mais. Beijo.